Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Direito no ar. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta noite de 21 de setembro de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema 30 anos da FUNAC e o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para isso convidamos, e não podia ser ninguém melhor do que a presidente da FUNAC, a doutora Sorimar Saboia. Doutora Sorimar, muito grato por ter atendido o nosso convite. E como é a sua primeira participação aqui no nosso programa, nesse caso, tradicionalmente, a gente começa, antes de tratar propriamente do tema, pedindo para que o entrevistado fale um pouquinho da sua pessoa, da sua carreira, como foi a trajetória para a senhora chegar até a presidência desse órgão tão importante que é a FUNAC, no trato das questões da criança e do adolescente, porque certamente a sua história de vida, a sua trajetória profissional, ela vai servir de inspiração para muitas das pessoas que estão nos acompanhando. Então, boa noite ao professor Heraldo Moreira. É uma satisfação estar neste momento, ter aceito o convite, muita gratidão pela oportunidade em falar desse trabalho que eu sou responsável. Eu me chamo Sorimar Saboia, eu sou assistente social, sou formada na Universidade Federal do Maranhão e desde estudante eu fiz parte dos grupos de pesquisa, de um grupo de pesquisa que foi coordenado pela professora doutora Terezinha Moreira Lima, e o meu objeto de pesquisa se tratava do processo de participação da sociedade civil no Conselho Tutelar. Então, a partir daí eu ingresso nesse movimento de defesa dos direitos de crianças e adolescentes durante a minha vida acadêmica e, ao sair da universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar na Fundação da Criança e do Adolescente. Foi meu primeiro emprego, meu primeiro trabalho. Eu iniciei com uma pesquisa a convite da professora Claudete de Jesus Ribeiro, e essa pesquisa era para avaliar o nível de satisfação e de execução da política executada pela FUNAC. Mais precisamente, esse atendimento realizado aos adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas. Então, depois eu assumi um cargo na Fundação, que era coordenadora de articulação municipal, e a minha função era viajar o estado todo para sensibilizar e mobilizar os gestores municipais, os atores municipais para a implantação do núcleo de atendimento em meio aberto, que era o objetivo, era fazer com que os municípios assumissem o atendimento aos adolescentes com medidas em meio aberto, aqueles que cometiam ato infracional e eram sentenciados para cumprir medida em meio aberto no âmbito dos municípios, até para evitar que esses adolescentes viessem cometer um ato infracional mais grave e ter uma medida mais severa, como é o caso da privação de liberdade. Após isso, eu tive a oportunidade, no governo do governador Jackson Lago, de assumir a assessoria de planejamento e ações estratégicas da FUNAC e me mantive até 2014, precisamente, até 2015, 2019, quando eu assumo a presidência da Fundação da Criança e Adolescente, em virtude do falecimento de Elisângela Corrêa Cardoso. Então, foi, na verdade, uma indicação da ex-presidente da Fundação da Criança ao governador Flávio Dino. E fui reconduzida pelo governador Brandão a permanecer no cargo, nessa função.
Perfeito. Como a gente imaginava, uma trajetória muito marcante, significativa e inspiradora. Agora, doutora Sorimar, o fato de estar à frente de um órgão que mexe principalmente com uma lei, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu imagino que, pelo aspecto da sua formação ser, né, em assistência social, que é talvez assim o foco do atendimento a essas crianças e esses adolescentes, isso facilita muito o seu trabalho. Mas, por outro lado, ter que trabalhar com essa lei permanentemente, sem ter a formação na área, isso dificulta de alguma forma? Olha, o profissional de serviço social, o assistente social, ele tem uma formação que permeia, inclusive, que é uma formação garantista, né? Onde os profissionais eles precisam conhecer sobre as leis que permeiam todos os segmentos da sociedade, principalmente aqueles que nós trabalhamos, como o de criança e adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência. Então, conhecer todo esse aparato legislativo, as normativas, inclusive internacionais, sobre esse atendimento que nós realizamos é fundamental. A gente vê isso desde o processo formativo dentro da universidade, que se estende posteriormente na nossa atuação. Então, não tem como você realizar um trabalho se você não consegue compreender a legislação que permeia esse atendimento, quais são os direitos assegurados por lei, quais são os deveres também, né? Então, é necessário que a gente tenha todo esse arcabouço teórico, metodológico, né, jurídico, das leis que norteiam essa ação, para a gente fazer um atendimento que seja, de fato, que priorize o público, que atenda às suas necessidades, que faça seu processo de inclusão, porque não tem inclusão em políticas públicas se a gente não tem essa compreensão. Então, o assistente social ele é esse promotor de direitos humanos, de direitos fundamentais necessários aí para que os cidadãos, os sujeitos acessem também, consigam acessar seus direitos. O assistente social ele é esse agente aí promotor que consegue fazer esse processo de articulação com esse objetivo, né? Fazer a inclusão dessas pessoas. Perfeito. E depois, claro, tendo também uma equipe, não é? Competente, dedicada em várias áreas, eventuais carências que o comandante da equipe tenha são supridas pelos demais integrantes, né? Bom, eu lembro, inclusive, eu conversei há algum tempo com hoje o deputado estadual Carlos Lula, que apesar de ser formado em Direito, quer dizer, o oposto da moeda, né? Comandou a Secretaria de Saúde do Estado durante muito tempo, foi, inclusive, presidente do CONAS, do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, teve uma atuação muito destacada durante a pandemia da Covid-19 e não é da área da saúde. E ele dizia exatamente isso, que ele tinha no entorno dele toda uma equipe que entendia muito do assunto. Então, ele estava sempre bem informado, bem orientado, enfim. Bom, doutora Sorimar Saboia, presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, está conversando conosco sobre esses 30 anos do órgão e o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu achei interessante que, na sua primeira resposta, a senhora falou de uma pesquisa que fez, que foi a sua porta de entrada aí na FUNAC. Que resultados interessantes a senhora colheu nessa pesquisa e que comparativo a senhora faria daquela situação, daquela época da pesquisa para a situação de hoje? Na época, eu pude constatar, porque também tive a oportunidade de conversar com muitas questões relacionadas à violência institucional, né, de adolescentes, que é a agressão, a violência por parte dos agentes públicos, né, aos adolescentes, a própria estrutura física não tinha, era ainda precário, a questão do conforto, da habitabilidade dos adolescentes nos espaços. Então, não tinha ainda um parâmetro que norteasse a estrutura
para esse atendimento. E de lá, desse período para cá, hoje a gente tem uma lei que define, que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, anteriormente, nós tínhamos só o Estatuto da Criança e Adolescente, que especificava quais as medidas socioeducativas, quais os direitos individuais dos adolescentes, quando eles tiveram apreendidos, a responsabilidade dos gestores públicos, né, das entidades de atendimento, e hoje você tem uma lei que define os princípios, estabelece as responsabilidades, as atribuições dos entes federados a nível nacional, estadual e municipal, que coloca a importância dos órgãos de controle, no caso do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, para fazer a fiscalização, do próprio sistema de justiça, que é o juiz que faz, a vara que faz as inspeções, o Ministério Público, até o processo de monitoramento e avaliação dessa política. Está previsto de financiamento dessa política. Então, muita coisa mudou de lá para cá. Hoje nós temos, em 2016, nós tivemos a resolução 119 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança, que é o CONANDA, que aprovou os parâmetros desse atendimento, do atendimento socioeducativo. Então, no parâmetro, a gente tem os parâmetros pedagógicos, os parâmetros arquitetônicos, foi importantíssimo, é um marco para a gente saber qual é o espaço que nós precisamos para atender um adolescente, que é uma pessoa que está em condição de desenvolvimento. Qual é a estrutura necessária? Não é qualquer estrutura. Qual é o espaço? Qual é precisa ter salubridade, habitabilidade, criança. Então, a partir daí, a gente tem também no estado do Maranhão todo um processo de redimensionar esse atendimento para atender a essas normativas que são estabelecidas em 2016, como eu coloquei, por meio de resolução do CONANDA, e em 2012, por parte da lei, que institui, que é a Lei 12.594 de 2012. Então, a FUNAC também, como órgão estatal responsável por essa política pública, ela também faz aí todo o processo de censura, de ampliação do seu número de vagas. Então, nós saímos de 8 vagas para 12 vagas para atender adolescentes em conflito com a lei. Nós hoje temos, executamos e redirecionamos noticamente adolescentes privados ou restritos de liberdade, o que não ocorria anteriormente. A FUNAC, quando eu fiz essa pesquisa, a FUNAC atendia adolescentes e crianças ameaçados ou com direitos violados. E hoje nós não atendemos mais crianças. Hoje a FUNAC tem a expertise no âmbito do estado do Maranhão para realizar esse atendimento aos adolescentes que cometeram um ato infracional, foram julgados, e a Justiça aplicou uma medida socioeducativa de restrição, que no caso é a semi-liberdade, privação de liberdade, que aí pode ocorrer dele ficar conosco até 3 anos, né? Então, muita coisa mudou. Que ótimo, que bom saber disso. Olha, doutora Sorimar, eu tive o privilégio de estudar na Universidade Gama Filho, lá no Rio de Janeiro, onde eu fiz Direito, no período entre 84 e 88, a disciplina Direito do Menor, porque à época ainda vigia o Código de Menores, mas já estava sendo desenhado o Estatuto da Criança e do Adolescente. E um dos artífices do Código de Menores e posteriormente da mudança para o ECA, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi justamente o juiz do juizado de menores, que à época ainda se chamava assim, o professor, doutor Alírio Cavalieri. E eu nunca me interessei pelo tema, nunca atuei nessa área, mesmo enquanto advogado também, mas eu me apaixonei pelo assunto, pela paixão que o professor Alírio Cavalieri tinha pelo tema, pela forma como ele tratava do assunto em sala de aula e como magistrado também, os livros que ele escrevia a respeito, enfim.
Então, é um tema realmente importante, sempre atual, relevante, apaixonante, mas eu queria destacar um assunto importante também que a senhora falou, que é a questão da educação, né? Tudo passa pela educação, não é mesmo, doutora Sorimar? Tanto para evitarmos a ocorrência de situações desagradáveis envolvendo crianças e adolescentes, como também para, eu não diria recuperá-los, mas reinseri-los, né, na sociedade de uma forma digna e com oportunidades, enfim. O segredo é isso, não tem outro, não é, doutora? Educação. A educação ela é um dos pilares da socioeducação. Então, nós não podemos realizar esse trabalho sem priorizar o processo educacional dos adolescentes e também a qualificação, que é essa formação para o trabalho. Faz parte também do processo educacional, né? Então, os adolescentes nas unidades, nos centros socioeducativos, a escola ela é prioritária. Então, todos os adolescentes são obrigados a frequentar a escola, então está dentro da rotina sociopedagógica dele. Diariamente, a sala de aula, isso é ofertado por professores da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado. Então, dentro da sua rotina, de acordo com a sua série, o adolescente, ele vai para a escola ou manhã ou tarde, todos os dias. E, além disso, a FUNAC faz o processo de qualificação, de profissionalização dos adolescentes para a inserção no trabalho. Mas não é só a educação formal que vai mudar a vida desse menino. A mudança vai ser também naquilo que ele vai aprender enquanto cidadão, de informações que ele vai obter nos grupos de trabalho, nas oficinas temáticas, no atendimento técnico especializado, que é feito por assistentes sociais, por psicólogos, por advogados. Então, esse conhecimento, essa orientação que ele vai obter dentro do centro socioeducativo é que vai fazer também com que ele mude a sua postura, o seu comportamento, que ele possa compreender que aquele comportamento é inadequado e um dos objetivos da lei, do estatuto, é desaprovar essa conduta e responsabilizá-lo, né, pelo cometimento de um ato infracional. Então, é nesse espaço de educativo, de conhecimento, de informação da socioeducativa em compreender que aquela conduta dele não era adequada, que ele precisa, para viver em sociedade, atender às regras, a obedecer às leis, né? Estabelecer uma convivência respeitosa com todos, né? Com sua família, mas com toda a comunidade. E para isso, nós utilizamos, para melhoria, inclusive, dessas relações, porque o processo educacional perpassa pelas relações interpessoais, a forma como nós nos relacionamos, como nós nos importamos com o outro, a forma como nós nos colocamos na pessoa, como a gente se coloca no lugar do outro. Então, nós utilizamos dentro do centro uma ferramenta que é uma metodologia, são as práticas restaurativas. Então, essa é uma ferramenta que nós utilizamos para melhorar as relações interpessoais e ter, no âmbito do centro socioeducativo, estabelecidas relações que priorizam o respeito, o diálogo, a tolerância, né? A honestidade, porque no processo educacional é preciso que a gente seja honesto um com os outros, e isso a gente vai fazer com as práticas restaurativas que ocorrem por meio do ciclo de construção de paz. E como no nosso atendimento a nossa ferramenta principal é o diálogo, né? É com essa que nós contamos, porque nós não dispomos de outra, como, por exemplo, no caso do aprisionamento de adultos, por exemplo, que tem a possibilidade de você utilizar armas letais, por exemplo. No nosso caso, não.
A nossa ferramenta no trabalho com os adolescentes é o diálogo, é a conversa, é o vínculo que eu estabeleço com ele, é ele perceber que eu me importo com a situação, que mesmo que ele tenha cometido um ato infracional grave, eu me importo com ele, eu me coloco no lugar dele. Eu acredito que ele tem condições de superar essa condição. Ele tem condição de reconstruir a sua trajetória de vida, de traçar um novo caminho, né, que seja desvinculado da prática de ato infracional. Então, é esse o nosso papel. O Estatuto, inclusive, coloca que centros socioeducativos são educacionais. Então, porque ali é um processo de reeducação dos adolescentes e jovens que nós atendemos. Perfeito. Bom, doutora Solimar, em um dado momento de uma das suas falas anteriores, a senhora mencionou o contato que a senhora tem com os municípios. A gente sabe que o governador atual do estado, o governador Carlos Brandão, ele faz questão de frisar sempre isso em quase todos os discursos dele. Ele é um municipalista, né? E esse movimento pelo municipalismo, ele cada vez mais cresce no país, porque cada vez mais as pessoas entendem que quem está mais próximo do cidadão, o representante do Estado, o Estado aí no sentido da nação, né, do país, quem está mais próximo é o município. Então, qualquer política pública, se ela não tiver essa capilarização, se ela não tiver essa ponta lá, a presença do município, não vai adiantar. E aí eu queria entender melhor. A FUNAC, que é a Fundação da Criança e do Adolescente, ela tem atuação restrita à capital, São Luís, e nos municípios ela faz uma espécie de convênio e tal, ou ela tem presença em todo o estado? Como é que funciona isso em termos institucionais? A FUNAC ela é um órgão do Estado que responsável pela execução das medidas, como eu coloquei, restritivas e privativas de liberdade. Então, a nossa missão é essa, né? Nós atendemos adolescentes de todo o estado do Maranhão. Então, nós temos unidades na Grande Ilha, que são unidades de internação provisória, onde o adolescente ele passa 45 dias até que o ato, que vem a sentença dada pelo juiz, né, ou de liberação, ou então de cumprimento de uma medida socioeducativa, responsabilização desse adolescente, unidade de internação, que é a prisão do adolescente, né, que é onde o adolescente vai ter garantido todos os seus direitos fundamentais, menos a liberdade. E a medida de semi-liberdade. E nessa, nós também temos trabalho em Imperatriz e em Timon. Na modalidade em Imperatriz, nós temos internação provisória e semi-liberdade. E em Timon, nós só temos internação, atendimento inicial que nós fazemos, que é quando o adolescente é apreendido pela polícia, e a polícia, a custódia do adolescente, nós é que assumimos e nós é que apresentamos ao Ministério Público e ao juiz, né? Para que esse adolescente tenha os cuidados de saúde, de alimentação, que a gente consiga identificar a família. E também a gente executa a semi-liberdade. Esse é o nosso trabalho, especificamente. No caso dessa nossa articulação com os municípios, ele só vai se dar no processo formativo. A FUNAC tem a Escola de Socioeducação do Maranhão, que eu creio que você já ouviu falar, e a Escola de Socioeducação do Maranhão, ela tem como objetivo formar, capacitar os operadores do sistema socioeducativo, tanto aqueles que estão no meio aberto, que aí é o caso dos municípios, como também do meio fechado, que é o nosso caso. Por quê? Porque isso está de acordo com a diretriz nacional, que é estabelecida pelo Sistema Nacional de Atendimento. E aí, uma coisa que eu quero ressaltar, o Estatuto, a lei do SINASE estabelece que é competência dos municípios a execução das medidas em meio aberto. Então,
a FUNAC, ela tem uma competência, enquanto órgão do Estado, a realizar esse atendimento que nós fazemos, que é de privação e restrição de liberdade. E aí, nós colaboramos com o município no processo de formação, porque nós temos essa escola de socioeducação. Mas quem deve coordenar, monitorar, apoiar, cofinanciar os municípios, essa já é uma atribuição da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é quem realiza a política de assistência social, porque os CREAS, que são as unidades públicas de assistência sociais no município, eles estão vinculados à política de assistência social e na diretriz dessa política, isso deve ser estabelecida, isso deve ser coordenada, monitorada, financiada pela Secretaria de Assistência Social, porque o nosso atendimento, quem coordena é os direitos humanos na política nacional, embora isso não seja uma realidade de todo o país, porque em alguns estados é pela Secretaria de Segurança, outra pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Justiça. No nosso caso, nós temos uma vinculação com os direitos humanos. Perfeito. Estamos conversando com a doutora Sorimar Saboia, que é presidente da Fundação da Criança e do Adolescente aqui no estado do Maranhão, a conhecida FUNAC. Bom, doutora Sorimar, essas unidades espalhadas em apenas 3 municípios, que a senhora mencionou, elas são... 3 regiões, desculpe. Elas são o bastante para atender todo o nosso estado, ou a senhora pensa em expandir isso para outras regiões, para outras unidades? Olha, hoje nós temos uma realidade que é a redução dos adolescentes admitidos nos centros socioeducativos pela prática do ato infracional. Então, hoje nós temos uma capacidade para 390 e nós temos em torno de 180 a 200 adolescentes no sistema. Então, eu não tenho uma necessidade, apesar da gente ter adolescentes de várias regiões do estado, e tem um município que a gente já tem unidade de semi-liberdade e provisória, mas que necessitaria de uma unidade de internação, que é o município de Timon, porque nós temos um número bem significativo de adolescentes oriundos desse município, e a lei diz que esses adolescentes eles devem cumprir sua medida socioeducativa próximo às suas famílias e à sua comunidade. Mas isso ainda é um projeto que a gente pensa em incluir para o próximo PPA, porque demanda recurso, né, orçamentário, financeiro, precisamos de pessoal, de ter uma estrutura física adequada para fazer esse atendimento, porque não pode ser qualquer imóvel para fazer atendimento de privação de liberdade, imagina de privação de liberdade de adolescentes, né? Então, como eu coloquei, a gente tem padrões estabelecidos e o arquitetônico é um deles. Mas eu creio que nas demais regiões a gente tem aí adolescentes de vários municípios, mas não de um número tão significativo como a gente tem, por exemplo, de Timon. Eu avalio que nas demais a gente não tem necessidade para abertura de unidades socioeducativas. Eu fiquei espantado agora com o número que a senhora falou. Eu achei que era um número muito maior, até porque a gente tem como referencial, né, por não militar na área, a população carcerária, né, que é um número absurdo e a gente sabe também com superlotação, enfim. Agora, esse episódio específico de Timon, não sei se já foi feita alguma pesquisa para entender esse fenômeno, né? Porque, assim, de forma totalmente empírica, eu diria, a gente imagina que seja pela proximidade ali com uma capital, e isso, de certa forma, facilitaria, entre aspas, essas condutas irregulares, ou não tem nada a ver? Também, porque a Timon está muito próximo aqui a uma capital. Então, tem problemas de cidade grande, né? Mas, pelo atendimento que nós fazemos com os adolescentes, os meninos eles estão em situação de vulnerabilidade, de extrema pobreza.
Então, e aí, além de estar em situação de vulnerabilidade, as partes estão próximas das famílias, né? Estão dentro das comunidades. Há rivalidade entre esses grupos, então, às vezes, o adolescente ele vê como uma oportunidade de ter algo, de ter dinheiro, de comer, né? Por exemplo, de manter suas refeições. Então, é uma realidade bem difícil que precisa de uma intervenção pública, política e, inclusive, da rede de proteção desses adolescentes, rede de proteção de criança e adolescente, para a gente entender e ter uma ação efetiva, né? Ter um suporte a essas famílias. Eu sempre digo que o nosso atendimento, embora quando a gente tem uma grande demanda, a única solução que as pessoas veem é, por exemplo, construção de unidade. Mas aí eu sempre digo que a gente tem que ver quem tem uma história que diz que é preciso que a gente veja quem está colocando os meninos no rio e não só ficar parando ou tirando ele, né? Ou salvando eles quando eles estão afogados. Então é preciso que a gente veja na raiz que de fato está ocorrendo, e aí precisa, sim, de muita implicação de política pública para chegar nessas pessoas e fazer com que elas construam uma história de vida por exemplo, do crime, né? Que as famílias consigam criar seus filhos e protegê-los para que eles não venham, por exemplo, a se envolver com grupos criminosos e cometerem atos infracionais. Então, isso é uma tarefa de todos nós, inclusive, né? Fazer essa discussão, discutir isso, questionar isso, analisar isso criticamente, para que a gente possa enfrentar esse problema. É um problema sério. Sem dúvida. É uma dificuldade que eu percebo, doutora Solimar, da nossa sociedade, de um modo geral, ela tende a combater os efeitos, né, e não se preocupar muito com as causas dos problemas. Então, os menores infratores, os adolescentes infratores, têm que ser tratados como criminosos, têm que ser isolados, têm que ser enjaulados, mas ninguém se preocupa em combater a causa disso, né? Para evitar que surjam novos casos, né? Mas, pelo visto, aqui a gente tem conseguido, porque pelos números que a senhora colocou, é uma realidade bem interessante aqui, né? Sim, o estado do Maranhão, comparado aos outros, né, estados do Brasil, ele sempre teve um quantitativo bem menor, né, que está aqui também no Nordeste. Então, o número do estado do Maranhão sempre foi bem menor. Em média, por ano, nós atendemos ano passado nós atendemos 908 adolescentes. 908 adolescentes que poderiam estar na escola, que poderiam estar estudando, que poderiam seguir a sua vida normal, e estavam dentro de uma unidade de internação, estavam privados de sua liberdade. De qualquer modo, é uma realidade, é um número que nós consideramos significativo, mas nós já atendemos anteriormente, por ano, 1.400, 1.600 adolescentes por ano. Então, é um número bem relevante. Tivemos no número de adolescentes sentenciados para cumprimento de medida socioeducativa, é algo que a gente analisa que isso se deu, isso começa em 2020, aí praticamente, logo após o início aí da pandemia, né? Esse período de pandemia, que teve toda uma ação do STJ para a sentença fazer com que os juízes
eles atendessem ou que eles cumprissem aos requisitos estabelecidos quando dá sentença a um adolescente pela prática de ato infracional. Então, teve aí todo o empenho do STJ, mobilização dos juízes, para que, de fato, os adolescentes a serem encaminhados ou para cumprimento de medida privativa de liberdade fossem por cometimento de atos graves. Então, essa é uma realidade nossa. Nós, hoje no estado do Maranhão, nós só temos adolescentes que cometeram atos graves, tanto as meninas como os meninos. Então, não são atos leves, como, por exemplo, o roubo. Nós ainda temos candidação de atos infracionais. A maioria hoje, por exemplo, dos atos infracionais cometidos é o roubo, que as pessoas dizem que é assalto, né? A tentativa de homicídio, o latrocínio e o homicídio. Então, são atos de estupro, então são atos gravíssimos, né? Que precisam, de fato, uma intervenção estatal para fazer com que a gente, tanto nessa intervenção, faça com que esses adolescentes não venham a fazer novas vítimas, como também proteger esse adolescente, né, de possíveis atos violentos que eles poderiam sofrer na sociedade. Então, estatal, para a gente romper esse ciclo de violência. Perfeito. Bom, doutora Sorimar Saboia, presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, conversando conosco aqui hoje no programa Direito no Ar. A senhora tem vivido situações, eu diria, interessantes, né, ao longo desse tempo que a senhora está lá na FUNAC, não necessariamente na presidência, mas em outros setores, porque a gente tem uma realidade aí de cerca de 10 anos atrás, de violência, de fugas, e, de repente, a gente vive hoje uma situação que a gente nem ouve falar desse tipo de ocorrência dentro das unidades da FUNAC. Mas, ao mesmo tempo, nos últimos 4 anos, a gente teve aí, eu diria, um retrocesso político, onde se voltou a tratar dessas situações, como, por exemplo, os atos infracionais, equiparando atos criminosos e querendo medidas mais rígidas e tal. Como é a senhora lidar com esses dois mundos, com essas realidades tão diferentes? De fato, nós vivemos essa onda, e graças a Deus isso passou, mas o importante é que esse atendimento que nós realizamos, que apesar de ter essas pessoas que acham que a gente só vai resolver o problema da violência restringindo o direito das pessoas, carcerando as pessoas, elas fiquem no sistema, higienizando, como se a gente quisesse tirar da sociedade algo que não fizesse parte da nossa realidade, né? Então, embora a gente tenha vivido e tenha tido vários projetos que requeriam a redução da maioridade penal, mas nós sobrevivemos. E isso é graças a todo um movimento que tem no sistema que a gente chama, que é o sistema de garantia de direito, e que tem os atores que atuam na defesa e no controle, que foram fundamentais. Então, o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, CONANDO, os conselhos estaduais, que tem em cada estado, assim como os municipais, o próprio sistema de justiça, né, que tanto o juizado, as defensorias, promotorias, o fórum de gestores de atendimento socioeducativo, que eu faço parte, sou presidente, onde nós discutimos as políticas, as questões que afetam o atendimento no Brasil, que fazem para a gente não retroceder, né? Então, houve um movimento da sociedade para que a gente não retrocedesse.
no que nós já havíamos conquistado, que é importantíssimo. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um instrumento fundamental para as famílias, para a sociedade, porque ele protege, ele garante, ele dá o mesmo tratamento de uma criança que nasceu, que teve todas as condições, idade, que às vezes tem dificuldades econômicas, está na situação de extrema pobreza, que eles tenham as mesmas oportunidades, têm os mesmos direitos. Ele não separa. Ele diz que todas as crianças e adolescentes, ele não diz esta ou aquela criança. Então, é um instrumento importantíssimo para toda a sociedade, né? Para todas as famílias. Então, isso a gente, no estado do Maranhão, nós também tivemos um cenário bastante, a meu ver, bastante favorável, que é ter tido o governo que apoiou, que investiu nesse atendimento que nós realizamos. Nós só conseguimos hoje manter a normalidade do centro socioeducativo porque teve investimento. Hoje nós não temos superlotação, mas nós saímos de 8 centros socioeducativos para 12 centros socioeducativos. Nós tínhamos os centros só em São Luís e Imperatriz. Hoje nós temos na Grande Ilha, nós ampliamos o número de programas em Imperatriz, abrimos em Tibom, por exemplo. Nós tínhamos 180 vagas, nós temos 380 vagas. E isso vai fazer toda a diferença. Inclusive, teve todo o investimento na melhoria. Nós tínhamos unidades que tinham infraestrutura precária, insalubres. E hoje você pode ir a um centro da FUNAC e você vai ver que os trabalhadores, tanto os trabalhadores como os adolescentes, estão em condições de habitabilidade, de conforto. Você vê ali um espaço digno para você poder trabalhar, um espaço digno para os adolescentes. Nós conseguimos garantir e implantar no centro socioeducativo as oficinas de escolas, porque você precisa, para o adolescente cumprir a rotina sociopedagógica, ele vai começar com a escola, mas ele precisa ter dentro da rotina dele um curso profissionalizante. E quando eu não consigo fazer isso por meio de outro parceiro, eu tenho que garantir lá dentro, permanentemente. É isso que dá sentido, é isso que faz com que o adolescente ele evolua no cumprimento da medida socioeducativa dele. Porque se ele ficar só privado, se ele ficar o dia inteiro trancado dentro do alojamento, ele vai alterar, ele vai bater grade até ser ouvido, ele vai pensar como é que ele vai fugir dali, ele vai trazer muitos problemas. Então, para esse atendimento ter uma normalidade, você tem que investir. Você tem que investir na equipe, nos recursos humanos, investir nas atividades dos adolescentes. Então, por exemplo, hoje nós temos um termo de parceria com o IEMA, que oferta os cursos profissionalizantes. Então, cada adolescente sai pelo menos, quando ele sai da FUNAC, com pelo menos um curso. Geralmente ele sai com mais de um. Isso vai trazer para ele uma dimensão que quando ele retornar para a sua convivência familiar e comunitária, ele sabe uma profissão pelo menos. Ele tem como gerar renda para ele e para a família dele. Ele tem perspectivas de vida. Então, essa garantia dessa normalidade que você está colocando, ela tem aí todo um esforço, né? Tanto por parte da nossa metodologia, da forma como nós trabalhamos, mas também de investimento estrutural, que é importantíssimo, investir na segurança. E a gente começou esse investimento na segurança com o governador Flávio Dino. Nós não tínhamos equipes definidas de segurança e hoje nós temos. Nós temos uma coordenação geral de segurança, tanto para a Grande-Ilha como para as unidades regionalizadas. Esse coordenador de segurança, ele controla e monitora. Cada unidade tem um coordenador de segurança, tem um supervisor de plantão. Nós temos hoje normativa para todos os procedimentos que nós realizamos, que são os procedimentos operacional padrão,
Então, se você vai retirar o adolescente do alojamento, você tem um padrão para fazer isso. Se você vai conduzir o adolescente, você tem um padrão. Se o adolescente vai fazer uma atividade externa, tem um padrão como vai fazer isso. Você vai algemar o adolescente, tem uma padronização. Então, se você vai fazer uma intervenção em uma situação de conflito, tem um padrão para aquilo. Então, nós saímos do amadorismo, nós saímos daquela situação que as pessoas, os educadores, os servidores achavam que podiam fazer do seu jeito, do seu modo, e nós passamos a fazer dentro de normas. Não é o que as pessoas querem, é o que está na norma. E isso traz para nós uma tranquilidade, porque independente de onde esteja localizada a unidade, eu sei que elas vão fazer desta forma, que a condução desse processo tem que estar dentro da legalidade. E aí eu quero lhe colocar o seguinte, que para a nossa gestão, violência institucional é tolerância zero. Nós não admitimos violência institucional dentro do centro, porque o espaço do centro é um espaço de educação, não é um espaço de violência. Não é lá que a gente vai resolver nossos problemas ou nossos conceitos, a gente vai aplicar lá, né? Lá tem norma, lá tem regra, lá tem lei, e as leis elas precisam ser atendidas. E quando as pessoas excedem as suas funções, elas são responsabilizadas ou quando desligadas. Então, é por isso, porque para a gente trabalhar nesse atendimento, o respeito ele é mútuo. Então, o adolescente ele tem que nos respeitar, mas nós também respeitamos ele. Então, eu não posso estar no centro socioeducativo e tratar o adolescente de ladrão. Não é esse o espaço. Ele tem nome, tem sobrenome. Então, nós não admitimos esse tipo de comportamento, que era muito esse modo que às vezes a sociedade quer ter de arbitrariedade, de violência, era o que o governo anterior, o governo nacional do Bolsonaro, defendia. Que foi muito difícil para a gente, no âmbito do centro socioeducativo, quando da gestão, fazer gestão e dizer o atendimento que nós realizamos deve estar de acordo com o Estatuto da Criança, com as normativas internacionais. Ele tem regras, essas regras precisam ser obedecidas pelos adolescentes, mas também pelos servidores que têm essa responsabilidade de executar esse atendimento. Principalmente pelos servidores, né, doutora Surimar? Afinal de contas, como é que a gente vai cobrar do adolescente um comportamento se a gente não dá o exemplo, né? Não tem o mesmo comportamento? Bom, a senhora já falou das várias parcerias que são feitas com outros órgãos públicos, órgãos colegiados, órgãos do Estado, enfim. Mas eu queria perguntar, e há parcerias também com instituições privadas? Nós temos dificuldades para fazer parceria com as instituições privadas. Nós temos um programa que é o Jovem Aprendiz, na verdade é algo que a gente executa de forma coletiva. Nós fazemos a inserção dos adolescentes no Jovem Aprendiz. E como é que isso funciona? No nosso caso, o MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, faz a captação dessas vagas junto às empresas privadas, porque elas multam, né, quando eles não atendem a lei, que tem um percentual forte. Eles precisam inserir adolescentes, né, jovens, e aí quando elas não atendem, o MPT multa essas empresas, e essas vagas, elas são destinadas, algumas dessas vagas são destinadas para a FUNAI. E aí é impressionante, as empresas elas não querem ter o adolescente no seu espaço. Elas pagam o curso que eles precisam ter, elas pagam um salário, assinam a carteira, mas elas não querem os adolescentes. E aí nós buscamos órgãos públicos para fazer a inserção, para que esse adolescente tenha garantido o espaço de trabalho. E aí a gente conta com a CETRES, que recebe os adolescentes, e as outras instituições. Mas
ainda nós temos essa dificuldade, porque a sociedade ela é muito ainda preconceituosa, né? Às vezes, sabe, de entender, na verdade, que as pessoas erram, mas elas não precisam permanecer no erro a vida toda. E elas devem ter oportunidade para poder seguir seu rumo. Então, nós precisamos acreditar que as pessoas elas conseguem superar essa dificuldade, que elas conseguem ter outras trajetórias de vida, porque senão a gente estaria empadado ao fatalismo, ao fracasso, né? Então, nós temos ainda, infelizmente, muita dificuldade nesses aspectos, né? De ter essa inserção, acessar o privado para inserir os adolescentes. Mas nós buscamos. A medida de semi-liberdade é que mais faz isso. Como o adolescente ele não está privado totalmente de sua liberdade, ou pelo contrário, todas as atividades dele devem ser ofertadas, realizadas na própria comunidade, é a medida que mais a gente consegue, nesse caso de inserção no mercado de trabalho, fazer com que esses adolescentes acessem isso, convencer, por exemplo, o padeiro a dar uma vaga, mesmo que seja de experiência para o adolescente, na horta. Então, como a gente vai conseguindo, né? Por exemplo, no supermercado, e aí a gente vai lá com a nossa equipe e diz, olha, a gente precisa de uma vaga, nós temos um menino que está qualificado, a gente precisa que você... Alguns se sensibilizam e nos ajudam, outros não, felizmente. Bom, presidente, para encerrar a nossa conversa, se alguma pessoa física resolva, eu gostaria de ser voluntário, eu gostaria de contribuir de alguma forma, de colaborar, de entender o funcionamento, de ajudar e tal, como é que faz para entrar em contato? Existe essa possibilidade ou algo parecido com isso? Não está previsto. Nós temos voluntários na assistência religiosa. Nós temos algumas igrejas que são cadastradas, que fazem assistência religiosa dentro do centro socioeducativo, ou então que tem algum projeto. Desde que a gente conheça, né, que seja apresentado para a Fundação da Criança, que a gente compreenda como é que ele vai ocorrer, que essa pessoa entenda qual é o espaço que ela vai atuar, porque também é um espaço de segurança, né? Então, tem que atender, como eu coloquei, todas as regras que são colocadas para a gente manter um ambiente seguro, protegido para todos. Não tem nenhum problema. As pessoas podem nos procurar, nós temos a diretoria técnica, que é a diretoria responsável pela qualidade de todas as atividades que são ofertadas no centro. Então, a pessoa pode apresentar para a diretoria técnica, ela vai avaliar conjuntamente e a gente vai operacionalizar. Não tem nenhum problema. A gente tem, como eu coloquei, tem feito isso com as igrejas. Nós também tivemos um projeto que era o Jovem Guardião, que era da Pastoral da Juventude, e que levava aos sábados, fazia esse atendimento aos adolescentes, que levavam brincadeiras, jogos. Então, fazia um momento de entretenimento, que eles gostavam muito, é muito bem aceito por eles. Mas tem que passar por nós, a gente avalia e vê como operacionaliza isso. Perfeito. Doutora Sorimar Saboia, a gente agradece mais uma vez pela sua disponibilidade em conversar conosco e agora o espaço aí para a sua despedida. Eu que gostaria de agradecer imensamente o seu convite, né? Eu sempre, para mim, é uma honra falar desse atendimento que eu realizo, que está na nossa responsabilidade. Eu estou aqui nesse curso que eu estou em viagem, né? Mas eu quis honrar meu compromisso com você, né? Então, muito obrigada. Eu estou sempre à disposição. Se vocês quiserem também fazer isso no âmbito do centro socioeducativo, nossos centros estão abertos. Nós só não podemos fazer imagem dos meninos de rosto, mas das atividades nós podemos fazer, de toda a rotina que eles fazem, nós estamos abertos, à inteira disposição de vocês e de toda a sociedade. Gratidão. Maravilha. A gratidão é nossa, doutora Sorimar Saboia.
Bom, conversamos com a presidente da Fundação da Criança e do Adolescente, a FUNAC, doutora Sorimar Saboia, sobre o tema 30 anos da FUNAC e o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Percebemos que foram 30 anos de muitos avanços, especialmente na última década, e que tem dado certo, né? Ao que parece, o trabalho que está sendo feito e a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os números, a realidade, né? E as notícias, elas dão conta disso. Bom, então é isso. Um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.